A mitologia grega é, sem dúvidas, uma das mitologias mais famosas e conhecidas em todo o mundo, não precisando nem mesmo de apresentação. Suas histórias de deuses, heróis e criaturas fantásticas têm fascinado pessoas por séculos, inspirando obras de arte, a literatura e a cultura popular. E hoje embarcaremos em uma verdadeira odisseia para explorar o iceberg da mitologia grega. E esse iceberg que vocês estão vendo na tela tem como objetivo listar vários tópicos sobre esse tema. O link do Reddit do iceberg original vai estar na descrição. Então se preparem para mergulhar a fundo nesse iceberg. Ou melhor, se preparem para escalar o Monte Olimpo. Esse primeiro tópico se refere à imagem equivocada que grande parte das pessoas tem sobre o Rei do Olimpo, a ideia de que Zeus é um bom pai e marido. O que não é nem de longe verdade. Na realidade da mitologia grega, Zeus é notavelmente infiel e muitas vezes vingativo. As histórias atribuídas a ele estão cheias de relatos de infidelidades e atos de traição, tanto quanto a sua esposa Hera, quanto em relação aos seus inúmeros filhos. Ainda durante esse iceberg, haverá exemplos das ações de Zeus que deixam claro que ele não é uma boa pessoa, ou melhor, um bom deus. Assim como seu líder, Zeus, os olimpianos não são conhecidos por sua benevolência ou justiça. Frequentemente, suas ações refletem comportamentos que seriam considerados moralmente questionáveis pelos padrões humanos. Esses deuses agem predominantemente movidos por interesses pessoais, inveja, vingança e rivalidades. Por exemplo, Hera é famosa por seu ciúme e vingança, especialmente contra as amantes de Zeus e seus filhos. Já seu irmão, Poseidon, o deus dos mares, é conhecido por seu temperamento volátil e sua fácil disposição para punir aqueles que o ofendem. A própria dinâmica entre os deuses olímpicos é marcada por conflitos e disputas pessoais. Deuses como Atena, Ares e Afrodite não hesitam em manipular eventos e pessoas para alcançar seus próprios objetivos, muitas vezes tratando os humanos como meros peões em seus jogos de poder. As histórias mitológicas estão repletas de exemplos em que os deuses mostram pouca consideração pela vida humana, como as pragas enviadas por Apolo ou os feitiços de Hera, que frequentemente resultam em sofrimento e destruição. Lançado pela Disney em 1997, Hércules é uma animação que aborda, com muita releitura e liberdade criativa, a história do semideus mais famoso da Grécia. Curiosidade, Hércules é a versão romana do nome de herói de Alcides. Sim, esse é o nome real do Hércules. O título mais correto do filme seria Heracles, que é a versão grega do nome. Se por acaso você quer saber mais sobre a história de Hércules, recomendo você assistir esse vídeo do canal Guilherme Analisa. Bom, o Riodanverse, ou aportuguesando Riodanverso, se refere ao universo fictício que engloba as histórias da série literária Percy Jackson e os Olimpianos, criadas pelo autor americano Rick Riordan. As histórias dos livros abordam a mitologia grega, só que ambientada nos tempos atuais. Seu protagonista é Percy Jackson, como o título deixa entender, um semideus filho de Poseidon. Uma das integrantes da Trindade da DC, a Mulher Maravilha é a super-heroína mais icônica e reconhecida das histórias em quadrinhos. Ela fez sua estreia na revista All Star Comics número 8 em dezembro de 1941, criada por William Moulton Marston e por Harry J. Peters. A presença da Mulher Maravilha nesse iceberg é por conta de suas profundas conexões com a mitologia grega. Além de Diana ser uma amazona da ilha de Temícera, suas histórias estão repletas de referências a deuses, heróis e criaturas da mitologia helênica. Dirigido por Louis Leterrier e lançado em 1º de abril de 2010, o filme Fúria de Titãs tem como trama uma releitura da história de Perseu, que no filme é um deus criado entre os humanos. Quando sua família é ameaçada por Hades, o deus do submundo, Perseu se vê em uma jornada desesperada para salvá-los. Com a ajuda de um grupo de voluntários, ele parte para enfrentar Hades antes que o deus consiga usurpar o poder de Zeus. O filme também tem uma continuação, que no Brasil é criativamente intitulada como Fúria de Titãs 2. Bom, esse tópico pode remeter tanto à história em quadrinhos 300, escrito por Frank Miller, lançado em 1998,
quanto à sua adaptação cinematográfica de 2007, dirigida por Zack Snyder. Ambas as obras oferecem uma releitura estilizada da Batalha das Termópilas, combinando eventos históricos reais com grandiosidade mitológica, acompanhando o rei Leônidas I e seus 300 guerreiros. Só um adendo, na vida real, o Leônidas tinha um exército bem maior. Contando os espartanos e seus aliados, tinham mais ou menos 7.000 homens, então não era só 300. A franquia God of War dispensa apresentações, mas acho que o foco desse tópico são os jogos lançados entre 2005 e 2013, que se passam no universo da mitologia grega. A série segue o semideus Kratos em uma jornada de vingança contra o deus Ares, que o manipulou para matar sua própria esposa e filha. Após derrotar Ares, Kratos volta sua fúria contra os outros deuses do Olimpo, culminando nas histórias dos outros jogos. Embora os jogos se inspirem na mitologia grega, eles tomam muitas liberdades criativas, reinventando personagens e eventos para o contexto dos jogos. Para muitos, essa série foi o primeiro contato com os elementos da mitologia grega, os introduzindo as suas figuras e histórias, ainda que de uma forma bastante estilizada. Uma curiosidade é que, na mitologia grega, de fato existe um deus chamado Kratos, que representa o poder e a força. No entanto, o Kratos mitológico é bastante diferente do Kratos dos jogos. Me perdoem pela pronúncia. Assassin's Creed Odyssey é o 11º jogo da popular franquia da Ubisoft, lançado em 5 de outubro de 2018. Ambientado na Grécia Antiga, durante o período da Guerra do Peloponeso, o jogo permite que os jogadores assumam o papel de Alexios ou Cassandra, dois mercenários espartanos. O jogo não se limita a apenas explorar eventos históricos e figuras reais da época, como também incorpora elementos da mitologia grega, incluindo deuses, criaturas e artefatos lendários. As Fábulas de Esopo constituem uma coleção de fábulas creditadas a Esopo, um possível escravo e contador de histórias da Grécia Antiga. Essas histórias utilizam de animais antropomórficos para ensinar lições de morais, muitas delas são mundialmente conhecidas até os dias de hoje. Entre as fábulas mais famosas atribuídas a Esopo estão a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, o menino que gritava lobo e a raposa e as uvas. O toque de Midas se refere ao mito do rei Midas, que foi possivelmente um governante da Frígia, na Ásia Menor. Segundo a mitologia grega, Midas recebeu um dom especial do deus da putaria, Dionísio, como recompensa por ter ajudado Sileno, um dos seguidores do deus. Foi então que, obcecado pela riqueza, Midas pediu que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro. Inicialmente, Midas ficou encantado com seu novo poder, tocando em tudo para transformar em ouro, mas logo percebeu as terríveis consequências do seu desejo. Comidas, bebidas e até mesmo sua própria filha se transformaram em ouro ao serem tocadas por ele. Desesperado, Midas implorou a Dionísio para ser libertado dessa maldição. Comovido pelo sincero arrependimento do rei, o deus instruiu Midas a se banhar nas águas do rio Páctolo, que, ao serem tocadas por ele, removeram seu poder. Assim, Midas também mergulhou tudo o que havia transformado em ouro, incluindo sua filha, os retornando ao seu estado original. Novamente, se você quiser saber mais sobre essa história, recomendo o vídeo do Guilherme Analisa. Por ser o governante do submundo, Hades é frequentemente visto e conhecido como uma figura sombria e temida, quase como uma versão do diabo da mitologia grega. Bom, é verdade que ele é um deus do submundo e do reino dos mortos, e seu domínio é associado ao fim da vida. No entanto, a visão que os antigos gregos tinham de Hades é bem diferente dessa imagem atual. Ao contrário da crença popular, Hades era muitas vezes retratado como um deus passivo e imparcial, e não como uma força maléfica. Ele não é intrinsecamente bom ou mau, sua natureza é essencialmente neutra, desempenhando um papel fundamental para o equilíbrio do panteão grego. Diferente de figuras infernais de outras mitologias e religiões, Hades não é um ser maligno que tortura almas ou busca expandir seu domínio sobre os vivos. Na verdade, se compararmos Hades com seus irmãos, principalmente com Zeus, ele pode até mesmo ser considerado mais justo e menos impulsivo, quase um santo. Pode-se dizer que nosso mano Hades sofre preconceito só por conta do trabalho dele, trabalho esse que ele nem queria, já que ele só ficou responsável pelo submundo graças a uma trapaça de Zeus. Sangue de Zeus é uma série animada original da Netflix, cuja primeira temporada foi lançada em 2020. A trama acompanha Heron, um plebeu grego que descobre ser um dos muitos filhos de Zeus.
Esse tópico se refere ao mito de Orfeu e Eurídice. Filho do deus Apolo de Calíope, Orfeu era um músico e cantor talentoso cujo canto e habilidade com a lira podiam encantar qualquer criatura, viva ou morta. Ele acabou se encontrando e se apaixonando pela bela ninfa Eurídice. Perdidamente apaixonados, Orfeu e Eurídice resolveram se casar. No entanto, pouco antes de seu casamento, Eurídice foi mordida por uma cobra enquanto tentava escapar de Euristeu e morreu. Devastado pela perda, Orfeu decidiu descer ao submundo para trazer sua amada de volta. Hades e sua esposa Perséfone, comovidos com a história e fascinados com a música de sua lira, permitiram que Eurídice retornasse ao mundo dos vivos, sob uma condição: Orfeu não deveria olhar para ela enquanto estivesse deixando o reino dos mortos. Antes de sair completamente do reino dos mortos, a dúvida e o desejo de ver Eurídice novamente fizeram Orfeu olhar para trás. E sua amada foi imediatamente puxada de volta ao submundo, dessa vez para sempre, deixando Orfeu em extrema tristeza. Esse é mais um daqueles casos que, se você quiser saber mais dessa história e ouvir ela contada com uma pessoa com uma dicção melhor, recomendo você ver esse vídeo do Guilherme Analisa. Bom, o tópico refere-se ao costume bastante problemático do Rei do Olimpo, que vou me referir como estudar, mas acho que vocês sabem do que eu estou falando. Zeus é conhecido por sua inclinação em estudar uma grande variedade de mortais divindades, muitas vezes sem o consentimento delas. Suas histórias são repletas de episódios onde ele se disfarça para alcançar seus objetivos. Um dos casos mais conhecidos é o da rainha Leda de Esparta, na qual Zeus se aproximou dela no formato de um cisne, o que resultou no nascimento de Helena de Troia e dos gêmeos Castor e Pólux. E só um detalhe, Leda deu à luz a eles em ovos. Em outra ocasião, Zeus se transformou em um touro branco para atrair Europa, não o continente, a carregando em suas costas para longe de sua terra natal e a estudando na ilha de Creta. Temos também a história de Danae, que foi mantida em uma torre de bronze por seu pai. Determinado a estudá-la, Zeus se transformou em uma literal chuva dourada para coisar. Desse ato nasceu Perseu. Outro exemplo perturbador é o de Calisto, uma ninfa que era devota à deusa da caça Ártemis, em que Zeus, disfarçado como a própria Ártemis, que por sinal é sua filha, estudou Calisto, resultando em sua gravidez. E para piorar, ela foi banida pela deusa por quebrar seu voto de castidade, mesmo sendo vítima das ações de Zeus. Como vocês podem ver, Zeus é um grande estudador, mas as histórias envolvendo estudos não envolvem só ele. Esse é o problema. A história do nascimento de Atenas é sem dúvidas uma das mais bizarras da mitologia grega. Tudo começa com Zeus, que ao descobrir que Metis, sua primeira esposa, estava grávida, se lembrou de uma profecia que previa que o filho dela seria mais poderoso que o próprio pai. Para evitar tal ameaça, ele convenceu Metis a se transformar em uma mosca e em seguida a engoliu, acreditando que assim resolveria o problema. Mas como sempre, na mitologia grega as coisas não são tão simples. Algum tempo depois, Zeus começou a sofrer com uma terrível dor de cabeça, uma agonia tão intensa que nem mesmo o rei dos deuses conseguia suportar. A dor se tornou tão intensa que ele pediu a Hefesto, o deus da forja, para aliviar sua dor. E o que Hefesto fez? Bom, ele resolveu o problema da maneira mais bruta possível, abrindo a cabeça de Zeus com um de seus machados. Não pode deixar de comentar que Zeus poderia ter pedido ajuda a Higeia, a deusa da saúde. Quando Hefesto abriu a cabeça de Zeus, de dentro surgiu Atena, já adulta e vestida com uma armadura completa. Sim, foi assim que nasceu a deusa da sabedoria, um verdadeiro exemplo de como a mitologia grega pode ser um grandioso shitpost. Assim como Atena, Afrodite também possui uma história de nascimento igualmente bizarra. Existem duas versões para sua origem. Em uma, ela é descrita como filha de Zeus e Dione, a deusa das ninfas, mas a versão de Hesíodo, o poeta grego, que realmente se destaca por sua estranheza. Segundo Hesíodo, em um ato de fúria, Cronos cortou o pênis de seu pai, Urano, e o lançou ao mar. Quando o órgão caiu nas águas, uma espuma começou a se formar. Espuma essa que alguns autores identificam como sendo esperma. Essa espuma, ao entrar em contato com Thalassa, a personificação do mar, resultou no nascimento de Afrodite.
a deusa do amor e da beleza, emergiu das ondas, completamente formada perto da ilha de Paphos, no Chipre. Esse tópico se refere ao mito de Aracne, e talvez o nome dela lembre algo familiar para você, algo como aracnídeo. Aracne era uma jovem da Lídia, com uma habilidade extraordinária para tecer. Suas tapeçarias eram tão incrivelmente detalhadas e perfeitas que atraíam a admiração de todos ao seu redor, incluindo ninfas e camponeses que paravam suas atividades só para contemplar suas criações. Com o tempo, essa admiração fez com que Aracne se tornasse arrogante, chegando a se comparar com a própria Atena, considerada também como a deusa das artes manuais. Essa arrogância chegou aos ouvidos de Atena, que, disfarçada como uma velha, aconselhou a jovem a ser mais humilde e reconhecer seu talento como um dom divino. Aracne, porém, rejeitou o conselho e desafiou a velha para um duelo de tecelagem, declarando que estava pronta para provar que era superior até mesmo à deusa Atena. Aceitando o desafio, Atena revelou sua verdadeira forma. Enquanto a deusa tecia uma tapeçaria que exaltava a glória dos deuses, Aracne criou uma tapeçaria que retratava as infidelidades de Zeus e as falhas dos deuses. Quando a competição terminou, Atena teve que reconhecer que o trabalho da mortal era impecável, mas ficou furiosa com o tema que ela escolheu. Em sua ira, Atena destruiu a tapeçaria de Aracne e a golpeou na cabeça, levando a jovem ao desespero. Se sentindo humilhada e arrependida, Aracne tentou se enforcar, mas Atena a salvou, a transformando em uma aranha para que passasse a eternidade tecendo sua teia. Em uma versão do mito, ao final da competição, Atena transforma Aracne em uma aranha por pura vingança após o empate. Em outra, ao perceber que não conseguiria superar a jovem, Atena tenta barganhar, prometendo torná-la a maior tecelã de todos os tempos, se ela desistisse do duelo. Aracne aceita a oferta, mas em vez de cumprir a promessa, Atena a transforma em uma aranha, a condenando a ser a eterna tecedeira dos deuses. Segundo o poeta romano Ovídio, Narciso era um jovem de beleza extraordinária. Seus pais eram Césifo, o deus dos lagos, e a ninfa Liríope. Dias antes de seu nascimento, seus pais resolveram consultar o oráculo Tireias, guardem esse nome, para saber qual seria o destino do menino. E o oráculo revelou que ele teria uma vida longa, desde que nunca visse seu próprio rosto. Quando cresceu, Narciso passou a despertar o amor tanto em mulheres quanto em homens, sendo conhecido por sua arrogância e desprezo pelo amor dos outros. Um dia, a ninfa Eco, que havia se apaixonado por Narciso, foi cruelmente rejeitada pelo mesmo. Em sua dor, ela se escondeu nas cavernas e montanhas, onde definhou até que restasse apenas a sua voz. Sendo assim que surgiu os ecos para os gregos. Para dar uma lição em Narciso, a deusa Nêmesis o condenou a se apaixonar pelo seu próprio reflexo em um riacho de águas cristalinas. Encantado por sua própria imagem, Narciso se apaixonou perdidamente por si mesmo. Incapaz de afastar o olhar ou alcançar o objeto de sua paixão, ele ficou ali, contemplando sua própria beleza até que eventualmente morreu. Em outras versões, Narciso, consumido pelo desejo inalcançável, se afogou nas águas do riacho. Depois de sua morte, Afrodite o transformou em uma flor, o Narciso, e até mesmo em sua morte ele tentava se ver nas águas do rio Estinge. Com certeza, Medusa é uma das criaturas mais icônicas da mitologia grega, sendo uma das Górgonas, aquelas mulheres com cabeça de serpente. Mas a história de Medusa e como ela se transformou em um monstro é complicada e injusta. Originalmente, Medusa era uma bela moça e uma devota sacerdotisa de Atena, comprometida com o voto de castidade, assim como todas as outras sacerdotisas da deusa, que exigiam que permanecessem eternamente virgens. Sua beleza, no entanto, chamou a atenção desejada de Poseidon, e se tornou obcecado por ela. Medusa rejeitou todas as suas invertidas, mas isso só aumentou o desejo de Poseidon. Aí já viu, né? Um dia, frustrado, Poseidon encontrou Medusa sozinha no templo de Atena e a estudou. Ao descobrir o que aconteceu em seu local sagrado, Atena, em vez de punir seu tio, voltou sua ira contra Medusa, considerando que ela havia profanado seu templo. Como punição, a deusa a transformou em um monstro horrível. Seus belos cabelos foram transformados em serpentes, e qualquer pessoa que olhasse diretamente para Medusa seria imediatamente petrificada. Bizarro e brutal. Oh meu Deus, o que eu fiz?